Eclesiastes, capítulo 8, de 1 a 6. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Quem é como o sábio? Temos que lembrar que Salomão se intitulava o sábio, o pregador, o mestre. Lembra no primeiro capítulo que acredita-se que ele estava diante de uma audiência, diante de um público, diante de pessoas que estavam aprendendo com ele. Ele estava ensinando. Por isso, essa expressão pregador, mestre, sábio. Então, quando ele faz essa pergunta, ele já está valorizando o seu passe, já está fazendo um marketing pessoal. E quem sabe a interpretação das coisas, de novo, ele está querendo deixar bem claro que ele era superior, capacitado, que ele estava numa posição distinta dos demais, daqueles que o ouviam. Aí, depois dele falar, né, dessa forma que eu considero nada humilde, ele fala da sabedoria. A sabedoria faz reluzir o rosto. O que quer dizer isso? A sabedoria ilumina uma pessoa. No sentido literal, físico, de tu olhar para aquele rosto e tu ver que tem uma alma, tu ver que tem algo vivo, algo vivificado, iluminado pela sabedoria, inspirado. E temos também o sentido de que a sabedoria ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa vida, abre os nossos olhos, nos permite enxergar mais e mais longe, nos dá uma capacidade superior aos demais, que é o que ele começou falando, que a sabedoria distingue o seu possuidor de uma forma física, natural, de que as pessoas sábias são iluminadas, sim, e também o conhecimento ilumina. Então, a sabedoria ilumina uma pessoa, ilumina seu rosto, lhe dá uma aparência melhor e tira a dureza do seu coração. Transforma o coração de pedra num coração de carne. Renova a nossa mente, muda nossos pensamentos. A sabedoria dá graça para a pessoa que a busca. Ela é uma recompensa para aqueles que a compram, que pegam a sabedoria pela mão e não a abandonam. Se nós pensarmos espiritualmente, a Bíblia diz que o Espírito Santo faz a nossa lâmpada resplandecer. O Espírito Santo ilumina as nossas trevas. O Espírito Santo é um espírito de luz, é um espírito de verdade, é um espírito de santidade. E tudo isso faz uma pessoa melhor e com uma aparência melhor. 2. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Nós sabemos que obedecer às leis e respeitar as autoridades que Deus colocou acima de nós
já mostra que nós tememos a Deus, porque toda autoridade foi estabelecida por Deus e foi estabelecida para o bem. Por mais que nos doa sabermos que muitos são injustos, que muitos usurpam o trono, o cargo, a posição, Deus não deixou nada passar despercebido. Deus sabe de tudo e Deus tem o controle de tudo. Então, quando nós obedecemos às leis, quando nós obedecemos, respeitamos as autoridades, nós estamos honrando, respeitando e obedecendo a Deus, porque foi dessa forma que Deus planejou. Essa autoridade muitas vezes começa na nossa família, quando obedecemos e respeitamos nossos pais, nossos líderes religiosos, nossos chefes, qualquer pessoa que está acima de nós, seja autoridade civil, seja legislativa, executiva, judiciária. Existem muitas autoridades no mundo. Até um agente de trânsito, um policial. São tantas pessoas que estão acima de nós que seria uma lista muito grande. Mas Paulo, em Romanos, capítulo 13, fala sobre as autoridades. Fala que elas são instituídas por Deus para o nosso bem. E que se a gente fizer o mal, a gente deve temer. Mas se nós fizermos o bem, nós poderemos viver uma vida tranquila. Fala sobre o tributo, sobre os impostos, sobre a honra, sobre o respeito. Depende do que a autoridade demanda de nós. Nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, sabemos que cumprir a lei e respeitar as autoridades faz parte do nosso temor a Deus. 3. Não tenha pressa em sair da presença dele. Dele quem? Do rei. Nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Aqui a gente pode falar sobre a rebelião ou a rebeldia. Aquela pessoa insubmissa, insubordinada, que quer ir contra a autoridade. No caso específico, o rei, porque Salomão era o rei e nós estamos estudando a monarquia, né? Estamos num contexto de monarquia. Mas hoje vale para qualquer autoridade constituída. Nós não devemos nos rebelar, porque quando nós nos rebelamos, nós sofreremos sérias consequências. Porque a lei pune os rebeldes. E diante de Deus, que é o que mais nos interessa e nos importa, o pecado da rebeldia, da rebelião, é igual ao da feitiçaria e da idolatria. Deus não se agrada de sacrifícios, de holocaustos, mas sim que obedeçamos a sua palavra. O que Deus requer de nós é obediência, submissão. Quando entendemos a vontade de Deus, conseguimos nos submeter às autoridades. Não devemos amaldiçoar ou murmurar nenhuma autoridade, porque isso vai nos causar um sério dano. Davi é o maior exemplo que eu vejo. Tudo que ele padeceu por causa de Saul, e ele não colocava a mão, vamos dizer assim, ele não sujava suas mãos para fazer justiça.
não falava mal de Saul também. Que lição! O que o Senhor Jesus fez na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Quando Pedro quis cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, quis cortar não, né? Ele cortou. O que Jesus fez? Repreendeu Pedro e colou a orelha. Então, o nosso espírito não é um espírito de insubordinação, de rebeldia, de rebelião, de tumulto, de revolta. Não. O nosso espírito é um espírito de temor ao Senhor, de obediência, de amor e de moderação, de equilíbrio, de sabedoria. Então não é sábio se meter contra o rei ou contra qualquer autoridade constituída. Vai sobrar pro lado, para a parte mais fraca. 4. Por que a palavra do rei tem autoridade suprema? Quem pode lhe perguntar: o que você está fazendo? O governante, seja ele qual for, seja ele quem for, seja o rei, o presidente, o governador, o prefeito, o juiz, o deputado, o senador, o pai, a mãe, o pastor, o teu patrão, o teu chefe, a autoridade, o policial, o agente de trânsito, seja qual for, não questiona, porque a maioria, aqui ele está dizendo que não vai aceitar, mas existem algumas negociações, às vezes algumas mediações que nos nossos dias é possível, né? Mas no contexto que está sendo dito, este governante, esta autoridade não aceitará ser questionado ou criticado. E isso pode fazer com que a ira desta autoridade se volte contra nós. 5. Quem guarda um mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Este versículo de Eclesiastes é muito conhecido. Então, a obediência nos livra do mal. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. E a segunda parte do versículo fala que o sábio conhece o tempo e o modo. A pessoa sábia, ela discerne o tempo e o modo de agir. Às vezes estamos diante de um desafio, de uma decisão, de uma encruzilhada. Temos muitos caminhos, muitas opções, muitas alternativas. Qual escolher? Qual a melhor? Se a gente for por aqui, o que vai acontecer? Se a gente for por ali, quais os efeitos, as consequências? O que vai acarretar? Pois bem, a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que o coração do sábio discerne, compreende e entende o tempo e o modo de agir. Há um tempo para todas as coisas, mas além do tempo, há um modo, há uma maneira, tem um jeito certo. Já falamos aqui, comer a fruta verde ou comer a fruta passada, madura demais, estragada, bichada. Há o tempo, mas como que eu faço para agir corretamente, para me apropriar da melhor solução, da melhor alternativa? Devemos buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo. Ele é o nosso conselheiro. Temos conselheiros na terra, na vida? Sim, temos amigos, temos família, temos pessoas capacitadas muitas vezes que até nós contratamos, que tem um parecer técnico para nos dar em várias questões. Se é uma questão de saúde, uma questão de enfermidade, tu tem um médico, tu tem um fisioterapeuta, tu tem um enfermeiro.
Se é uma questão jurídica, tu tem um advogado. Se é uma questão de construção, de algo que tu tá fazendo, tu tem um engenheiro, tu tem um arquiteto. Enfim, as áreas do conhecimento nos ajudam. Pessoas especialistas, profissionais, gabaritadas, competentes, nos ajudam. Mas qual é o conselho melhor? Quem é o conselheiro melhor? É o Espírito Santo, que fala no nosso íntimo, que nos diz, vai por ali, não vai por ali. Fica, vai, faz, não faz. Ele nos dirige se nós buscarmos, se nós nos dedicarmos, se nós orarmos, nos humilharmos na presença de Deus, pedindo direção, pedindo conselho, nós teremos, nós saberemos, nós compreenderemos o tempo e o modo certo de agir. Isso já é uma credencial, uma característica da pessoa sábia. Não ser dominada pelas emoções, não ser dominada pelos sentimentos, não ser forçada pelas circunstâncias, ter uma ponderação, uma moderação, uma calma, uma capacidade de organizar os pensamentos, as ideias, para decidir da melhor forma. É isso que a palavra está dizendo. A pessoa que tem o coração sábio, o homem, a mulher sábia, discerne o tempo e o modo. 6. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Quando nós agimos de forma precipitada, impulsiva, louca, insensata, sem medir os prós e os contras, pesa sobre nós um grande mal. E temos decisões importantíssimas nas nossas vidas. Primeira é onde nós vamos passar a nossa eternidade. Tu já abriu teu coração para o Senhor Jesus? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, farei morada, andarei junto, Deus conosco. Essa é a maior decisão. Outras decisões que devemos tomar. Nossa profissão, nosso trabalho, com quem nós vamos casar, vamos estudar, que carreira vou seguir, que faculdade vou fazer, vou empreender. Essa geração não quer perder tempo estudando, não quer ficar 3, 4, 5, 6, 7 anos estudando, não. Eles já querem empreender, trabalhar, pôr a mão na massa, fazer muito mais do que ficar estudando, teorizando. Eu já sou de uma geração que tu tinha que estudar, tu tinha que ter o certificado, tu tinha que ter o diploma para ser reconhecido, para ser respeitado. Hoje tu tem que dar resultado. É isso que é, vamos assim, demandado dessa geração. Há um grande mal que pesa sobre o ser humano, sim. Há fracassos em todas as áreas da nossa vida. Pessoas que casam errado, pessoas que escolhem uma profissão errada, pessoas que não se arrependem dos seus erros, que não se consertam. Então, há um tempo e um modo para todo propósito debaixo do sol, debaixo da terra. Peça sabedoria a Deus para que tu possas discernir, conhecer, compreender o tempo e o modo certo de agir, para que tu tenha paz
e segurança nas tuas decisões.